A igreja de São Sebastião, em Divinópolis, Minas Gerais, estava repleta naquela manhã de domingo. O sol entrava pelas janelas coloridas, projetando desenhos vibrantes no chão de pedra fria. Padre Christian Shankar, com sua postura serena e olhar penetrante, subiu ao púlpito para iniciar a celebração. Ele era conhecido por suas homilias, que tocavam o coração das pessoas, mas naquele dia algo diferente pairava no ar. A congregação sentiu uma energia peculiar, como se algo inesperado estivesse prestes a acontecer. "Caros irmãos e irmãs", começou o padre, sua voz ecoando pela nave da igreja, "hoje refletimos sobre o amor incondicional de Deus e como Ele nos chama a viver em comunhão uns com os outros. Mas antes de prosseguirmos, quero convidar todos a meditarem sobre o que significa amar verdadeiramente." Enquanto ele falava, uma mulher desconhecida entrou discretamente pela porta lateral. Usava óculos escuros e um véu que cobria parte do rosto, dificultando sua identificação imediata. Alguns fiéis notaram sua presença, mas não deram muita atenção inicialmente. Apenas quando ela caminhou até a frente da igreja, posicionando-se próximo ao altar, é que os murmúrios começaram a surgir entre os presentes. Padre Christian interrompeu sua homilia ao perceber a movimentação incomum. Ele desceu do púlpito e se aproximou da mulher, tentando entender quem era e o motivo de sua entrada tão repentina. "Minha filha, posso ajudá-la?" perguntou ele gentilmente. A mulher tirou os óculos escuros, revelando olhos marejados de lágrimas. Era Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua presença ali causou um impacto imediato na congregação. Alguns ficaram boquiabertos, outros sussurravam entre si, especulando o que poderia tê-la levado até aquele lugar. "Padre Christian", disse ela, sua voz trêmula, porém firme, "preciso falar com o senhor agora." O silêncio tomou conta da igreja. Todos os olhos estavam fixos nela, aguardando o próximo movimento. O padre, surpreso, mas mantendo a calma, assentiu com a cabeça. "Vamos conversar no confessionário", sugeriu ele, conduzindo-a delicadamente para fora do campo de visão dos fiéis. No confessionário, o clima era tenso. Michelle respirou fundo antes de começar. "Eu sei que isso vai soar estranho, padre, mas eu não sabia mais a quem recorrer. Estou enfrentando uma crise espiritual profunda. Meu marido, nossa família, tudo parece estar desmoronando ao meu redor." Ela parou por um momento, lutando contra as lágrimas. "Tenho medo de perder minha fé, padre. E se Deus me abandonou?" Padre Christian ouvia atentamente, sem interromper. Quando ela terminou de falar, ele colocou uma mão reconfortante sobre a dela. "Michelle, lembre-se sempre disso. Deus nunca abandona seus filhos. Talvez você esteja passando por provações difíceis, mas elas têm um propósito maior. Vamos rezar juntos para que você encontre paz e orientação." Após alguns minutos de oração silenciosa, Michelle parecia mais tranquila. Ela agradeceu ao padre e voltou à nave principal, onde os fiéis ainda estavam em estado de choque. Antes de sair, ela deixou uma carta lacrada nas mãos do padre, dizendo apenas: "Leia isso quando eu partir." A celebração continuou, mas nada foi como antes. A presença de Michelle havia alterado completamente a dinâmica da missa, plantando sementes de curiosidade e expectativa entre os presentes. Enquanto os fiéis deixavam a igreja após a bênção final, comentavam entre si sobre o que havia acontecido e o que aquilo poderia significar. Mais tarde, sozinho em seu gabinete, Padre Christian abriu cuidadosamente a carta deixada por Michelle. As palavras escritas nela eram profundas e cheias de angústia, revelando segredos que poderiam mudar para sempre a vida de muitas pessoas envolvidas. Ele suspirou, ciente de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. A carta nas mãos de Padre Christian parecia pesar mais do que o papel em si. Ele a segurava com cuidado, como se temesse que seu conteúdo pudesse escapar antes da hora. A luz suave do abajur sobre sua mesa projetava sombras longas pelo pequeno gabinete.
criando uma atmosfera de suspense e reflexão. Após alguns minutos de hesitação, ele finalmente decidiu abrir o envelope. Dentro havia uma única folha escrita à mão, com caligrafia firme, mas apressada. Michelle desabafava sobre os últimos meses de sua vida, revelando detalhes de pressões familiares, escândalos políticos e dúvidas profundas sobre sua própria fé. No entanto, o trecho que mais chamou a atenção do padre foi este: "Há algo que não posso contar nem mesmo ao meu marido, algo que me assombra desde que tomei conhecimento disso. Se o que penso for verdade, isso pode colocar vidas em risco." O padre franziu a testa, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que aquilo ia além de uma simples crise espiritual. Era algo maior, algo que poderia envolver outras pessoas e exigir decisões difíceis. Fechando a carta, ele respirou fundo e começou a orar. Não era apenas por Michelle que ele pedia orientação, mas também pela comunidade e por si mesmo. A responsabilidade repentina que lhe fora confiada era enorme. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelos jardins da igreja, Padre Christian encontrou-se com Dona Maria, uma das fiéis mais antigas da paróquia. Ela era uma mulher de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, sempre atenta aos acontecimentos ao seu redor. Ao vê-lo cabisbaixo, aproximou-se preocupada. "Padre, está tudo bem? Parece cansado", disse ela com um tom maternal. Ele hesitou por um momento, mas acabou confessando parte de seus pensamentos. "Dona Maria, tenho enfrentado questões complicadas ultimamente. Questões que exigem muito discernimento e oração. Sabe, às vezes me pergunto até onde vai a nossa obrigação de proteger os segredos dos outros." Dona Maria sorriu com ternura. "Meu filho, Deus nos dá a sabedoria para lidar com cada situação. Mas lembre-se, o silêncio só é virtude quando protege o inocente. Caso contrário, pode ser uma forma de covardia." Suas palavras ficaram ecoando na mente de Padre Christian durante todo o dia. Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas ainda não tinha clareza sobre o que fazer. No final da tarde, recebeu outro visitante inesperado, um homem alto e elegante, vestido formalmente, que se apresentou como advogado de Michelle Bolsonaro. "Senhor padre", começou o homem com voz educada, porém firme, "minha cliente pediu que eu viesse conversar com o senhor. Ela mencionou que deixou uma carta em suas mãos ontem. Gostaria de saber o que pretende fazer com essa informação." Padre Christian manteve a calma, apesar do desconforto crescente. "Entendo sua preocupação, mas como sacerdote, sou obrigado a respeitar o sigilo da confissão e qualquer outro tipo de confidência que me seja feita." O advogado pareceu insatisfeito com a resposta. "Senhor padre, permita-me ser claro. O que quer que minha cliente tenha dito deve permanecer entre vocês dois. Qualquer vazamento dessa informação poderia causar danos irreparáveis." "Não há necessidade de ameaças", respondeu o padre, agora visivelmente incomodado. "Minha missão é ajudar as pessoas a encontrarem paz e reconciliação, não criar mais conflitos. Agora, se me der licença, tenho compromissos a cumprir." Após a saída do advogado, Padre Christian sentiu-se ainda mais pressionado. Era evidente que havia interesses poderosos envolvidos e ele estava no centro deles. Mais tarde, durante a reunião semanal com os membros do conselho paroquial, ele decidiu compartilhar parte da situação, omitindo nomes e detalhes sensíveis. "Caros irmãos e irmãs", disse ele, reunindo todos na sala de reuniões da igreja, "hoje trago algo que exige nossa atenção e oração coletiva. Um dilema moral surgiu recentemente e preciso da sabedoria de todos vocês para decidir o melhor caminho a seguir." Os presentes ouviram com atenção, enquanto ele explicava genericamente o caso, enfatizando a importância do equilíbrio entre sigilo e justiça. As opiniões divergiram, com alguns defendendo a discrição absoluta e outros argumentando que certos segredos não podem ser guardados se envolvem riscos para terceiros.
No final da reunião, Padre Christian ainda não tinha uma resposta definitiva, mas algo ficou claro para ele. Independentemente do que decidisse fazer, suas ações teriam consequências significativas e talvez irreversíveis. Naquela noite, sozinho novamente em seu gabinete, ele releu a carta de Michel. Cada palavra parecia gritar por uma solução, mas a decisão cabia a ele. Antes de dormir, ele escreveu em seu diário: Deus, guie meus passos, que eu nunca falhe em defender a verdade, mesmo que isso custe caro. Os dias seguintes foram de intensa agitação para Padre Christian. A presença de Michele Bolsonaro na igreja e a carta misteriosa haviam plantado uma semente de inquietação que ele não conseguia ignorar. Durante as missas, ele tentava manter a compostura, mas os olhares curiosos dos fiéis o lembravam constantemente do segredo que carregava. Alguns até se aproximavam após as celebrações, perguntando discretamente sobre o que acontecera naquele domingo fatídico. Padre, posso falar com o senhor em particular? Perguntou um jovem chamado Lucas durante a saída da missa noturna. Ele era um rapaz tímido, frequentador assíduo da paróquia, e sua expressão denotava preocupação. Claro, meu filho, respondeu o padre, conduzindo-o até o confessionário. O que há no seu coração? Lucas hesitou por um momento antes de começar. Padre, ouvi rumores sobre a visita de uma mulher importante aqui na igreja. As pessoas estão especulando sobre o motivo. Eu queria saber se isso tem algo a ver comigo. A declaração pegou Christian de surpresa. Com você, por que pensaria isso? Eu trabalho como estagiário no escritório de advocacia que representa a família Bolsonaro, explicou Lucas baixando a voz. E sei que algo grande está acontecendo. Meu chefe mencionou algo sobre um documento comprometedor, mas não entendi muito bem. Só queria saber se o senhor pode me ajudar a entender o que está acontecendo. Padre Christian sentiu o peso da situação aumentar ainda mais. Ele sabia que precisava ser cuidadoso ao lidar com aquele jovem, especialmente porque Lucas parecia genuinamente confuso e assustado. Meu filho, há questões que envolvem sigilo e responsabilidade. Não posso revelar detalhes que comprometam a confiança depositada em mim, mas posso dizer que Deus nos coloca em situações desafiadoras para que possamos crescer em fé e sabedoria. Continue orando e buscando orientação divina. Lucas assentiu visivelmente frustrado, mas também aliviado por ter sido ouvido. Antes de sair, ele deixou escapar. Padre, só tome cuidado. Essas pessoas são poderosas. Eles não brincam quando se trata de proteger seus segredos. As palavras de Lucas ecoaram na mente de Christian pelo resto do dia. Mais tarde, enquanto organizava alguns livros em sua estante, ele recebeu outra visita inesperada. Uma repórter local, conhecida por investigar escândalos políticos. Ela se apresentou como Sandra Mendes e foi direta ao ponto. Padre Christian, sei que Michele Bolsonaro esteve aqui recentemente. Pode me confirmar se ela lhe entregou algum tipo de documento ou informação importante? Perguntou ela sem rodeios. O padre suspirou, já prevendo onde aquela conversa levaria. Senhora Mendes, sou um homem de Deus, e minha obrigação é zelar pela privacidade das pessoas que buscam minha orientação espiritual. Não posso comentar sobre nada do que foi discutido aqui dentro. Sandra não se deu por vencida. Entendo sua posição, padre, mas preciso alertá-lo. Se houver algo grave envolvido, o público merece saber. Silêncio pode ser interpretado como cumplicidade. Aquelas palavras atingiram Christian como uma flecha. Ele sabia que a jornalista tinha razão em parte, mas também compreendia que tomar decisões precipitadas poderia causar mais mal do que bem. Após a saída de Sandra, ele decidiu buscar conselhos fora da paróquia. Ligou para um amigo de longa data, Dom Pedro, bispo da diocese vizinha, e alguém em quem sempre confiara. Dom Pedro, preciso de sua orientação.
disse Christian, após relatar rapidamente os eventos recentes. Estou sendo pressionado por todos os lados e não sei como equilibrar o dever de proteger um segredo com a necessidade de agir conforme a justiça. Dom Pedro ouviu atentamente antes de responder. Christian, você está enfrentando um dilema clássico da ética cristã. Lembre-se de que Jesus sempre priorizou a verdade e a misericórdia. Se o silêncio puder causar danos maiores, então talvez seja hora de romper esse sigilo. Mas faça isso com sabedoria, buscando proteger os inocentes e promover a reconciliação. As palavras de Dom Pedro trouxeram alguma paz ao coração atribulado de Christian. Ele decidiu que precisava encontrar Michelle pessoalmente para obter mais informações. Após algumas horas de busca, conseguiu localizá-la através de um contato mútuo e marcou um encontro discreto em um café afastado da cidade. Quando se encontraram, Michelle estava visivelmente abatida. Suas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de chá. Padre, eu sabia que isso iria acontecer, disse ela antes mesmo que ele pudesse iniciar a conversa. As pessoas já estão fazendo perguntas. O que devo fazer? Christian tomou suas mãos nas dele, oferecendo conforto. Michelle, precisamos ser honestos aqui. Há riscos envolvidos, mas também há oportunidades para restauração e justiça. Você precisa decidir até onde está disposta a ir para expor a verdade. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos. Tenho medo, padre. Medo do que vai acontecer comigo e com minha família. Mas também não posso continuar vivendo assim, carregando esse peso sozinha. Você não está sozinha, afirmou ele com firmeza. Deus está com você, e eu estou aqui para apoiá-la. Vamos juntos buscar uma solução que honre a verdade e preserve a dignidade de todos envolvidos. Naquela noite, ao voltar para casa, Christian sentiu que finalmente começava a vislumbrar um caminho a seguir. Sabia que seria difícil, mas também sabia que não poderia fugir de sua responsabilidade. Antes de dormir, ele escreveu novamente em seu diário: Senhor, fortalece-me. Que cada passo que eu der seja guiado por tua luz. O encontro com Michelle no café deixou o padre Christian ainda mais determinado a encontrar uma solução que equilibrasse verdade e justiça. No entanto, ele sabia que o próximo passo seria decisivo e potencialmente perigoso. Ao retornar à igreja na manhã seguinte, ele encontrou uma situação inesperada. Um grupo de fiéis estava reunido na entrada, discutindo animadamente. Ao se aproximar, percebeu que o assunto era a visita de Michelle Bolsonaro. Padre, precisamos entender o que está acontecendo, disse Dona Maria, liderando o grupo. As pessoas estão preocupadas. Há rumores de que algo grave envolvendo figuras políticas pode afetar nossa comunidade. Christian respirou fundo antes de responder. Ele sabia que não podia revelar detalhes, mas também entendia a necessidade de acalmar os ânimos. Meus irmãos e irmãs, compreendo sua preocupação, mas lembrem-se de que Deus nos chama à prudência e ao discernimento. O que quer que esteja acontecendo, devemos enfrentá-lo com fé e calma. Prometo que farei tudo ao meu alcance para proteger nossa comunidade e promover a paz. Embora suas palavras tenham trazido algum alívio momentâneo, Christian percebeu que a pressão sobre ele só aumentava. Mais tarde, durante a missa da manhã, ele decidiu abordar o tema de forma indireta em sua homilia. Hoje refletimos sobre o valor da verdade e do silêncio. Às vezes, somos colocados diante de escolhas difíceis, onde o que parece certo pode ser complicado pela realidade das circunstâncias. Devemos buscar sempre a orientação divina e agir com retidão, mesmo quando o caminho é incerto. Após a celebração, ele recebeu outra visita inesperada. Um homem de terno escuro, com ar autoritário, que se identificou como segurança particular da família Bolsonaro. Padre Christian, minha cliente pediu que eu viesse aqui para garantir que você entenda a gravidade da situação.
Qualquer movimento errado pode ter consequências sérias. O padre manteve a calma, mas sentiu seu coração acelerar. Senhor, compreendo a importância do que está sendo dito, mas quero deixar claro que sou guiado por princípios espirituais e morais. Não tomarei decisões precipitadas, mas também não serei intimidado. O segurança pareceu avaliar suas palavras por um momento antes de se retirar sem mais comentários. A tensão no ar era palpável e Christian sabia que precisava tomar uma decisão logo. Ele ligou para Michelle novamente, sugerindo um novo encontro, desta vez em um local mais seguro, a casa paroquial. Quando Michelle chegou, ela parecia ainda mais nervosa do que antes. Padre, recebi ameaças veladas desde que falei com você, confessou ela com voz trêmula. Eles sabem que estou pensando em expor algo. Não sei até onde posso confiar em qualquer pessoa. Christian ouviu atentamente, oferecendo apoio emocional. Michelle, precisamos agir com cautela, mas também com coragem. Se há algo que coloca vidas em risco, temos o dever moral de agir. Sugiro que documentemos tudo e busquemos aliados confiáveis para ajudar nesse processo. Ela hesitou por um momento antes de concordar. Confio em você, padre, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. Quem mais podemos envolver nisso? Ele pensou por alguns instantes antes de sugerir Dom Pedro, o bispo amigo. Ele é alguém em quem confio plenamente. Além disso, ele tem experiência em lidar com situações delicadas. Vamos marcar um encontro com ele assim que possível. Nos dias seguintes, Christian trabalhou em conjunto com Michelle para organizar os documentos e informações que ela havia coletado. Juntos, eles prepararam um relatório detalhado, tomando cuidado para proteger as identidades de pessoas que poderiam estar em perigo. Enquanto isso, o padre continuava a enfrentar pressões externas. Repórteres apareciam regularmente na porta da igreja e até mesmo alguns membros da congregação começaram a questionar sua integridade. Padre, as pessoas estão dizendo que você está escondendo algo, disse Lucas durante uma conversa privada. Se houver algo que possa prejudicar a igreja, todos têm o direito de saber. Christian olhou para o jovem com firmeza. Lucas, saiba que minhas ações são guiadas por princípios maiores do que simples conveniência. Quando for o momento certo, tudo será revelado. Até lá, peço que confie em mim e ore por sabedoria. Finalmente, o encontro com Dom Pedro foi marcado. Na sala de reuniões da casa paroquial, os três discutiram longamente sobre o caso. Dom Pedro analisou os documentos com atenção, fazendo anotações e levantando questões importantes. Isso é grave, Christian, disse ele após algum tempo, mas também é uma oportunidade para restaurar a justiça. Precisamos decidir qual é o próximo passo. Após horas de debate, eles chegaram a um plano. Michelle faria uma declaração pública, mas de forma controlada, para evitar represálias imediatas. A igreja apoiaria sua decisão, oferecendo proteção espiritual e logística. Antes de encerrar a reunião, Dom Pedro fez uma oração coletiva, pedindo orientação divina para o caminho que estavam prestes a trilhar. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu mais uma vez em seu diário: Senhor, conduza nossos passos. Que cada decisão que tomarmos seja um reflexo de tua vontade. O plano estava traçado, mas a execução seria um desafio monumental. Michelle Bolsonaro, agora mais determinada do que nunca, concordou em fazer uma declaração pública sobre os segredos que carregava. No entanto, ela sabia que isso colocaria sua vida e a de seus entes queridos em risco. Padre Christian, por sua vez, enfrentava uma batalha interna enquanto tentava equilibrar sua missão espiritual com as implicações práticas das decisões que tomava. Estamos prestes a entrar em águas perigosas, disse Dom Pedro durante uma reunião final na casa paroquial. Precisamos garantir que todos estejam preparados para o impacto que isso causará. Michelle assentiu, mas havia medo em seus olhos. Sei que estou arriscando tudo ao fazer isso,
Mas também sei que não posso continuar vivendo sob essa sombra. Se minha voz pode ajudar outras pessoas, então vale a pena. Padre Christian colocou uma mão reconfortante sobre seu ombro. Você será ouvida, Michelle, e terá todo o apoio da nossa comunidade. Deus está conosco nessa jornada. A declaração foi marcada para acontecer em uma coletiva de imprensa organizada discretamente por Sandra Mendes, a repórter que havia abordado Christian anteriormente. Ela se ofereceu para ajudar, entendendo a gravidade da situação e prometendo proteger a integridade da fonte tanto quanto possível. O local escolhido foi uma sala reservada no centro da cidade, longe dos olhos curiosos, mas acessível o suficiente para atrair a atenção midiática. No dia da coletiva, a tensão era palpável. Michelle chegou acompanhada por Christian e Dom Pedro, ambos vestindo suas batinas como símbolo de apoio espiritual. A sala estava cheia de jornalistas, câmeras e microfones, todos ansiosos para capturar cada palavra dita ali. Quando Michelle subiu ao pequeno púlpito improvisado, houve um silêncio absoluto. "Boa tarde", começou ela, sua voz firme apesar do nervosismo evidente. "Hoje, decidi romper meu silêncio sobre questões que envolvem minha família e pessoas próximas a nós. Estou aqui porque acredito que a verdade deve prevalecer, mesmo quando dói. Durante meses, fui testemunha de manipulações e atos que comprometem a ética e a moral. Não posso mais me omitir." A sala explodiu em murmúrios, enquanto os jornalistas anotavam freneticamente. Michelle continuou, detalhando algumas das irregularidades que havia observado, sem citar nomes diretamente, mas deixando claro que figuras poderosas estavam envolvidas. Sua coragem inspirou respeito, mas também gerou temor pelo que poderia acontecer depois. Após a coletiva, a repercussão foi imediata e avassaladora. As redes sociais foram inundadas por comentários, especulações e debates acalorados. A igreja de São Sebastião, onde Christian servia, tornou-se alvo de atenção nacional. Fiéis e curiosos lotaram as missas seguintes, buscando entender melhor o papel do padre naquele episódio. Enquanto isso, as ameaças começaram a surgir. Mensagens anônimas chegaram à igreja, alertando sobre possíveis retaliações. Um grupo de homens desconhecidos foi visto rondando a área nos arredores da paróquia, aumentando a sensação de perigo. Padre Christian, no entanto, manteve sua postura serena. "Não vamos nos intimidar", disse ele durante uma reunião com o conselho paroquial. "Nossa missão é maior do que qualquer ameaça. Devemos continuar rezando pela paz e pela justiça." Dona Maria, sempre presente, trouxe uma sugestão prática: organizar vigílias de oração para proteger a igreja e sua comunidade. As pessoas precisam se unir neste momento. A fé é nosso maior escudo. As vigílias começaram naquela mesma semana. Todos os dias, dezenas de fiéis se reuniam na igreja para rezar, cantar hinos e demonstrar solidariedade. A atmosfera era de esperança misturada com preocupação, mas a presença constante de Christian entre eles servia como um farol de tranquilidade. Porém, nem tudo estava tranquilo. Uma noite, após uma vigília particularmente emocionante, Lucas apareceu na porta do gabinete de Christian, visivelmente agitado. "Padre, recebi algo estranho hoje", disse ele, entregando um envelope lacrado. "Acho que é para você." Christian abriu o envelope e encontrou uma mensagem sucinta: "Parem antes que seja tarde." Ele sentiu um calafrio, mas sabia que não podia recuar agora. "Lucas, obrigado por trazer isso até mim. Vamos continuar firmes no caminho que escolhemos. Deus está no controle." Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu novamente em seu diário: "Senhor, fortalece-nos contra as trevas, que nossa luz brilhe ainda mais forte." A repercussão da coletiva de imprensa organizada por Michelle Bolsonaro foi avassaladora. As redes sociais fervilhavam com debates acalorados, enquanto as manchetes dos jornais nacionais destacavam a coragem e o risco envolvido na decisão dela.
No entanto, o impacto não se limitou apenas ao cenário político ou midiático. Ele também atingiu em cheio a Igreja de São Sebastião e sua comunidade. Padre Christian, as pessoas estão vindo de toda parte, disse Dona Maria durante uma manhã movimentada. Estamos recebendo telefonemas de outras paróquias, até mesmo de outros estados. Todos querem saber como podem ajudar. Christian observava a multidão que enchia a igreja diariamente. Havia algo inspirador no fato de que tantas pessoas estavam dispostas a apoiar aquela causa, mas ele sabia que tamanho escrutínio poderia atrair adversários ainda mais perigosos. A mensagem ameaçadora que Lucas havia entregado ecoava em sua mente como um alerta constante. Devemos continuar firmes, mas prudentes, respondeu ele a Dona Maria. Vamos organizar essas pessoas para que possam contribuir positivamente sem colocar ninguém em risco desnecessário. Enquanto isso, Michele enfrentava sua própria batalha. Após a coletiva, ela foi isolada de seu círculo familiar e política, com rumores de que estava sendo monitorada de perto por figuras influentes. Christian recebeu uma ligação desesperada dela certa noite. Padre, eles estão me pressionando, disse ela com a voz embargada. Dizem que vou me arrepender do que fiz. Não sei quanto tempo consigo aguentar isso. Mantenha a fé, Michele, respondeu ele, tentando transmitir calma. Você está fazendo a coisa certa, mesmo que pareça difícil agora. Estaremos ao seu lado sempre. Após a ligação, Christian decidiu consultar Dom Pedro novamente. Ele precisava de orientação sobre como proteger Michele e garantir que as revelações continuassem a ter impacto positivo. Durante a conversa telefônica, Dom Pedro sugeriu envolver advogados especializados em direitos humanos e segurança digital. Essa é uma guerra que vai além de nossas habilidades espirituais, Christian, disse o bispo. Precisamos garantir que Michele tenha apoio jurídico sólido e ferramentas para proteger suas comunicações. Com base nesse conselho, Christian contatou Sandra Mendes, a repórter que havia ajudado a organizar a coletiva. Ela tinha contatos em organizações dedicadas à defesa de denunciantes e rapidamente começou a trabalhar para montar uma rede de suporte para Michele. No entanto, as ameaças não eram apenas virtuais ou indiretas. Certa noite, enquanto Christian conduzia uma vigília de oração na igreja, um alarme disparou nos fundos do prédio. Ele saiu apressadamente para investigar, acompanhado por alguns fiéis mais corajosos. Encontraram janelas quebradas e marcas de vandalismo nas paredes externas da igreja. Isso é um aviso, disse Lucas, olhando para os estragos com preocupação. Eles estão tentando intimidar a todos nós. Christian sentiu um peso no coração, mas também uma determinação renovada. Não vamos deixar que isso nos abale. Vamos consertar os danos e continuar nosso trabalho. Deus está conosco. A comunidade se mobilizou rapidamente para reparar os estragos. Enquanto limpavam os cacos de vidro e pintavam as paredes, cantavam hinos e compartilhavam histórias de fé. Era como se cada obstáculo fortalecesse ainda mais os laços entre eles. No dia seguinte, durante a missa matinal, Christian fez um sermão inspirador sobre resistência e coragem. Irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos difíceis, mas também momentos de grande oportunidade. Quando enfrentamos adversidades com fé inabalável, mostramos ao mundo o verdadeiro poder do amor e da justiça. Não devemos temer aqueles que destroem o corpo, pois nossa força vem do alto. As palavras tocaram profundamente os presentes, reforçando o compromisso coletivo de seguir adiante apesar das dificuldades. No final da celebração, Sandra Mendes entregou a Christian um relatório detalhando as medidas de segurança que haviam sido implementadas para proteger Michele. Ele leu atentamente, grato pelo apoio que estavam recebendo. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu em seu diário: Senhor, guie-nos através desta tempestade, que nossa luz nunca se apague.
Os dias seguintes trouxeram uma nova onda de desafios para Padre Christian e sua comunidade. O vandalismo à igreja era apenas o começo de uma série de eventos que pareciam projetados para testar a fé e a resistência de todos os envolvidos. A tensão aumentava a cada hora e as ameaças começaram a se tornar mais explícitas. Certa manhã, ao chegar à igreja, Christian encontrou um pacote suspeito deixado na entrada principal. Ele imediatamente isolou a área e chamou as autoridades. Quando a polícia chegou, confirmou-se que o pacote continha materiais inflamáveis, claramente uma tentativa de incêndio criminoso. Felizmente, ninguém foi ferido, mas o incidente deixou todos ainda mais apreensivos. Isso está ficando perigoso demais, disse Dona Maria, enquanto ajudava a limpar os vestígios do pacote removido. Padre, precisamos encontrar uma maneira de proteger não só você, mas também nossa comunidade. Christian assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Estou ciente do risco, Dona Maria, mas também sei que não podemos nos render ao medo. Vamos continuar com nossas vigílias e orações, mas também precisamos fortalecer nossas medidas de segurança. Com essa decisão, ele organizou uma reunião emergencial com o Conselho Paroquial. Juntos, discutiram estratégias para garantir a segurança da igreja e de seus membros. Foi decidido instalar câmeras de vigilância em pontos estratégicos e contratar seguranças noturnos para monitorar o perímetro. Além disso, Sandra Mendes sugeriu criar um canal anônimo para denúncias, caso alguém identificasse atividades suspeitas nas redondezas. Enquanto isso, Michele Bolsonaro enfrentava pressões crescentes. Ela havia sido forçada a se esconder temporariamente, mudando constantemente de localização para evitar ser localizada por seus detratores. Christian mantinha contato regular com ela, oferecendo apoio emocional e espiritual. Michele, lembre-se de que você não está sozinha nessa luta, disse ele durante uma ligação telefônica. Estamos aqui para te apoiar, independentemente do que aconteça. Sua força me inspira, padre, respondeu ela, com a voz embargada. Mas às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Eles estão tentando me isolar completamente. Nunca duvide de seu propósito, afirmou Christian com firmeza. Você está lutando pela verdade, e isso sempre será justo. Deus nunca abandona aqueles que buscam justiça. A situação tomou outro rumo inesperado quando Lucas, o jovem estagiário, apareceu na igreja visivelmente abalado. Ele entregou a Christian um envelope contendo documentos comprometedores que havia encontrado no escritório onde trabalhava. Padre, eu não sei o que fazer com isso, disse ele, com lágrimas nos olhos. Esses papéis provam que há algo muito maior acontecendo. Se eu for pego com eles, minha vida corre perigo. Christian examinou rapidamente os documentos, percebendo que eram peças-chave para corroborar as revelações de Michele. Lucas, você fez a coisa certa ao trazer isso até mim. Vamos protegê-lo e garantir que essas informações sejam usadas da melhor forma possível. Com Dom Pedro e Sandra Mendes, Christian decidiu compartilhar os novos documentos com advogados especializados em direitos humanos. Essas evidências adicionais poderiam fortalecer a posição de Michele e ajudar a desmascarar os responsáveis pelos atos corruptos. No entanto, nem tudo estava sob controle. Durante uma vigília noturna, um grupo de homens encapuzados tentou invadir a igreja. Os seguranças contratados conseguiram detê-los antes que causassem danos significativos. Mas o incidente deixou todos em estado de alerta máximo. Isso é guerra, disse Lucas, visivelmente abalado após o confronto. Eles não vão parar até nos silenciarem. Pois então vamos mostrar que a verdade é mais forte do que qualquer ameaça, respondeu Christian com determinação renovada. Vamos continuar firmes, pois nossa causa é justa. Naquela noite, após todos terem ido embora, Christian permaneceu na igreja, rezando diante do altar.
Ele sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também compreendia que era guiado por algo maior do que ele mesmo. Antes de dormir, escreveu novamente em seu diário: Senhor, fortalece-nos contra as trevas, que nossa luz brilhe ainda mais forte. Os dias que se seguiram à tentativa de invasão à igreja foram marcados por uma atmosfera de tensão constante. A comunidade, embora assustada, estava mais unida do que nunca. Cada novo ataque parecia fortalecer sua determinação em proteger a verdade e apoiar Michele Bolsonaro. No entanto, os desafios não eram apenas externos. Eles também testavam profundamente a fé e a liderança de Padre Christian. Padre, as pessoas estão começando a questionar até onde devemos ir, disse Dona Maria durante uma reunião emergencial do Conselho Paroquial. Alguns dizem que estamos nos metendo em questões que não nos cabem. Christian ouviu atentamente, sabendo que era preciso abordar essas preocupações com transparência. A verdade é que Deus nos chama a lutar contra as injustiças onde quer que elas estejam. Não podemos nos calar diante da corrupção e da opressão, mas também precisamos garantir que nossa missão seja guiada pelo amor e pela misericórdia, não pelo ódio ou vingança. Sua resposta pareceu acalmar parte das dúvidas, mas ele sabia que o apoio da comunidade precisava ser continuamente reforçado. Para isso, decidiu organizar um evento especial, uma marcha de oração pelas ruas da cidade, com faixas e cartazes promovendo mensagens de paz, justiça e união. O objetivo era mostrar ao mundo que a igreja estava comprometida com valores maiores, independentemente das ameaças. No dia da marcha, centenas de pessoas se reuniram na Praça Central, incluindo fiéis, simpatizantes e até mesmo alguns jornalistas que acompanhavam o caso de Michele. Ao som de cânticos e orações, o grupo caminhou pelas ruas, carregando símbolos religiosos e cartazes com frases como "A verdade libertará" e "Justiça sem medo". A cena chamou a atenção de muitos moradores, que saíram de suas casas para observar ou até participar. Enquanto isso, Michele Bolsonaro assistia à marcha pela televisão, emocionada com a demonstração de solidariedade. Ela ligou para Christian no final do dia, agradecendo por tudo o que ele e a comunidade estavam fazendo. "Padre, essa marcha me deu esperança novamente", disse ela com a voz embargada. "Sinto que não estou sozinha nessa luta." "Você nunca estará sozinha, Michele", respondeu ele com firmeza. "Estamos juntos nesta missão, e Deus está conosco a cada passo." Apesar dessa demonstração pública de força, os adversários não recuaram. Na manhã seguinte, Sandra Mendes recebeu uma mensagem anônima contendo imagens de vigilância mostrando Michele em um dos locais onde ela havia se escondido. Era evidente que alguém estava rastreando seus movimentos. "Isso é grave", disse Sandra ao mostrar as imagens a Christian. "Precisamos tirá-la de circulação imediatamente e encontrar um lugar mais seguro." Com a ajuda de Dom Pedro e da rede de advogados, Michele foi transferida para uma localização secreta, longe dos olhos do público e de seus perseguidores. Enquanto isso, Christian continuava a enfrentar pressões diárias. Certa noite, ele recebeu uma visita inesperada. Um homem vestido de maneira simples, que se identificou apenas como um amigo. "Padre Christian, sei que está enfrentando dificuldades", disse o homem com voz tranquila. "Quero oferecer minha ajuda. Sou parte de uma organização que protege denunciantes e vítimas de perseguição política." Christian hesitou por um momento, avaliando a sinceridade do estranho. "Por que deveria confiar em você?" "Porque já ajudamos outras pessoas em situações semelhantes", respondeu o homem. "E porque sabemos que o que vocês estão fazendo aqui é importante não apenas para esta comunidade, mas para o país inteiro." Após consultar Dom Pedro e Sandra, Christian decidiu aceitar a oferta.
A organização rapidamente começou a fornecer recursos adicionais para proteger Michelle e a igreja, incluindo sistemas de segurança avançados e suporte jurídico especializado. No entanto, nem todas as notícias eram positivas. Lucas, o jovem estagiário, foi demitido de seu emprego após suspeitas de que ele havia vazado informações internas. Ele procurou Christian, visivelmente abalado. "Padre, eu perdi tudo", disse ele com lágrimas nos olhos. "Minha família está furiosa comigo e agora não sei o que fazer." Christian colocou uma mão reconfortante sobre seu ombro. "Lucas, você fez um grande sacrifício por algo maior do que si mesmo. Isso é coragem. Vamos encontrar uma maneira de te ajudar a recomeçar." Com a ajuda da comunidade, Lucas foi acolhido temporariamente na casa paroquial e começou a trabalhar como voluntário na igreja, ajudando nas atividades diárias. Sua história tornou-se uma inspiração para outros que hesitavam em se envolver. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu novamente em seu diário: "Senhor, guie-nos através desta tempestade, que nossa luz nunca se apague." A entrada da organização misteriosa na trama trouxe novas possibilidades, mas também novas incertezas. Padre Christian estava dividido entre a gratidão pelo apoio e a preocupação com as intenções reais daqueles que agora se ofereciam para ajudar. Ele sabia que, em tempos de crise, nem todas as mãos estendidas eram puramente altruístas. "Padre, precisamos confiar neles?" perguntou Lucas durante uma conversa privada no gabinete. "E se forem apenas mais um grupo tentando manipular a situação?" Christian ponderou por um momento antes de responder. "Lucas, a desconfiança é natural, especialmente quando estamos sob pressão, mas também precisamos ser pragmáticos. Eles têm recursos que nós não temos, e Michelle precisa dessa proteção adicional." Apesar de suas reservas, Christian decidiu manter contato próximo com o representante da organização, garantindo que todos os passos fossem monitorados. Ele também pediu a Dom Pedro que investigasse discretamente a entidade, para ter certeza de que suas intenções eram genuínas. Enquanto isso, Michelle Bolsonaro enfrentava sua própria batalha interna. Refugiada em um local seguro, ela passava horas sozinha, refletindo sobre as consequências de suas ações. Certa noite, ela ligou para Christian, visivelmente abalada. "Padre, às vezes me pergunto se valeu a pena", disse ela com a voz trêmula. "Minha vida virou de cabeça para baixo e ainda não sei se algo vai mudar de verdade." "Michelle, sua coragem já está inspirando outras pessoas", respondeu ele com firmeza. "Você plantou uma semente de mudança, e mesmo que os frutos demorem a aparecer, eles virão. Confie no plano divino." As palavras de Christian pareceram acalmá-la momentaneamente, mas ele sabia que era necessário fazer algo mais concreto para mantê-la motivada. Decidiu organizar uma transmissão ao vivo via internet, onde Michelle poderia compartilhar sua história diretamente com o público, sem intermediários. Sandra Mendes cuidou dos detalhes técnicos, garantindo que a conexão fosse segura e anônima. No dia da transmissão, a igreja estava lotada. Fiéis e simpatizantes acompanhavam atentamente enquanto Michelle, escondida em seu refúgio, falava diretamente para as câmeras. Sua mensagem foi clara e emocionante. "Hoje, quero agradecer a todos que estão lutando ao meu lado. Sei que o caminho é difícil, mas juntos podemos construir um futuro melhor. Não tenham medo de lutar pela verdade, porque é isso que nos torna humanos." A transmissão viralizou rapidamente, gerando apoio massivo nas redes sociais. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar suas próprias histórias de injustiças e corrupção, criando um movimento espontâneo em defesa da transparência e da ética. No entanto, o impacto positivo veio acompanhado de novas ameaças. A organização misteriosa alertou Christian sobre movimentações suspeitas em torno da igreja e do local onde Michelle estava escondida. Foi decidido transferi-la novamente para um novo refúgio,
desta vez em outra cidade. Durante a operação de mudança, Christian recebeu uma visita inesperada. Um homem vestido elegantemente que se identificou como um representante político. Ele entregou uma carta lacrada e disse apenas: "Leia isso com atenção. Há propostas que podem interessar a senhora Bolsonaro." Intrigado, Christian esperou até estar sozinho para abrir o envelope. Dentro havia uma oferta de acordo. Michelle seria perdoada e reintegrada à família se concordasse em retirar suas acusações e permanecer em silêncio. O texto era claro e direto, mas também carregado de subentendidos ameaçadores. "Isso é tentação disfarçada de solução", disse Christian para si mesmo após ler a carta. "Mas também pode ser uma armadilha." Ele decidiu consultar Dom Pedro e Sandra antes de tomar qualquer decisão. Juntos, avaliaram que aceitar a proposta poderia parecer uma solução fácil, mas comprometeria toda a luta pela verdade e justiça. "Não podemos ceder agora", afirmou Sandra. "Se Michelle recuar, tudo o que fizemos será em vão." Christian concordou e decidiu informar Michelle sobre a oferta, deixando claro que a decisão final cabia a ela. Quando soube da proposta, Michelle hesitou por um momento, mas logo reafirmou sua posição. "Não vou voltar atrás", disse ela com determinação renovada. "Se eu ceder agora, estarei traindo tudo aquilo em que acredito. Vamos continuar até o fim." Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu novamente em seu diário: "Senhor, fortalece-nos contra as tentações. Que nossa fé nunca vacile." A decisão de Michelle de rejeitar a proposta de acordo foi um marco definitivo na luta pela verdade. No entanto, essa escolha também acirrou ainda mais os ânimos dos adversários, que agora viam em Christian e sua comunidade uma ameaça direta aos seus interesses. O padre sabia que o próximo passo seria decisivo e potencialmente perigoso. "Padre, as coisas estão ficando fora de controle", disse Dona Maria durante uma manhã movimentada na igreja. "Ontem à noite, ouvimos barulhos estranhos nos fundos do prédio. Parece que estão nos vigiando constantemente." Christian assentiu, sentindo o peso crescente da responsabilidade sobre seus ombros. "Dona Maria, precisamos manter a calma e continuar com nossas atividades diárias. Mas também precisamos redobrar nossa vigilância. Vou pedir aos seguranças contratados que intensifiquem as rondas." Enquanto isso, Michelle estava cada vez mais isolada em seu novo refúgio. Apesar de estar fisicamente protegida, ela sentia-se emocionalmente exaurida. Certa noite, ligou para Christian, desabafando sobre sua solidão e medo. "Padre, sinto que estou perdendo minha identidade", disse ela, com a voz embargada. "Estou presa aqui, longe de tudo e de todos. Não sei quanto tempo mais aguentarei." "Michelle, você é muito mais forte do que imagina", respondeu ele com ternura. "Cada sacrifício que faz é por algo maior. Deus está com você, mesmo nos momentos mais sombrios." Para ajudá-la a lidar com o isolamento, Christian sugeriu que ela começasse a escrever suas reflexões e orações em um diário, como forma de processar suas emoções e manter sua fé viva. Ele também organizou chamadas semanais com Sandra Mendes e Dom Pedro, para que Michelle pudesse se sentir conectada à equipe que a apoiava. No entanto, os adversários não estavam dispostos a esperar. Durante uma madrugada chuvosa, um incidente grave ocorreu. Homens armados tentaram invadir a igreja, forçando as portas principais e causando pânico entre os poucos fiéis que estavam ali para uma vigília noturna. Os seguranças contratados conseguiram repelir o ataque, mas o susto deixou todos profundamente abalados. "E isso foi um aviso claro", disse Lucas, tremendo enquanto ajudava a limpar os vestígios do confronto. "Eles estão dispostos a tudo para nos silenciar." Christian reuniu os presentes na nave principal da igreja, determinado a oferecer palavras de conforto e encorajamento. "Irmãos e irmãs, estamos enfrentando tempos difíceis,
mas também estamos vivendo momentos de grande propósito. Não podemos nos render ao medo. Nossa fé é nosso escudo e nossa união é nossa força. As palavras do padre inspiraram a comunidade a continuar firme. Nos dias seguintes, as vigílias de oração tornaram-se ainda mais frequentes, com fiéis se revezando para garantir que a igreja nunca ficasse desprotegida. A solidariedade entre eles era palpável, transformando a igreja em um símbolo de resistência. Paralelamente, Sandra Mendes revelou uma nova descoberta. Documentos internos, obtidos por fontes anônimas, indicavam que figuras poderosas estavam planejando uma operação para desacreditar Michelle e seus aliados. A estratégia incluía vazamentos falsos e campanhas de difamação nas redes sociais. Essa é uma guerra de narrativas, disse Sandra a Christian durante uma reunião emergencial. Precisamos antecipar seus movimentos e divulgar a verdade antes que eles consigam distorcê-la. Com base nessa informação, Christian decidiu organizar uma série de entrevistas exclusivas com jornalistas confiáveis, permitindo que Michelle compartilhasse sua versão dos fatos diretamente com o público. A igreja serviu como ponto de encontro seguro para essas gravações, com medidas rigorosas de segurança implementadas pela organização misteriosa. Os vídeos foram lançados gradualmente, gerando impacto positivo e aumentando o apoio popular ao movimento liderado por Michelle. No entanto, os adversários retaliaram rapidamente, lançando campanhas de desinformação nas redes sociais. Imagens manipuladas e declarações falsas começaram a circular, tentando desacreditar Michelle e questionar a legitimidade das denúncias. Padre, eles estão usando todas as armas contra nós, disse Sandra, visivelmente frustrada. Mas não podemos recuar agora. Não vamos recuar, afirmou Christian com firmeza. Vamos continuar lutando pela verdade, porque é isso que Deus espera de nós. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu novamente em seu diário: Senhor, guie nossos passos através desta escuridão, que nossa luz brilhe ainda mais forte. A batalha pela verdade estava em seu ponto mais crítico. A campanha de difamação contra Michelle Bolsonaro e seus aliados ganhava força, espalhando dúvidas entre os que antes apoiavam a causa. No entanto, Padre Christian sabia que desistir não era uma opção. Ele convocou uma reunião especial com o Conselho Paroquial, Sandra Mendes e representantes da organização misteriosa para discutir estratégias de contra-ataque. Estamos enfrentando dois tipos de guerra, disse Sandra durante a reunião. Uma é física, com ameaças diretas à igreja e à segurança de todos nós. A outra é digital, onde a narrativa está sendo manipulada para desacreditar Michelle. Precisamos agir em ambas as frentes. Christian assentiu, sentindo a urgência da situação. Dona Maria, organize grupos de fiéis para monitorar as redes sociais e denunciar conteúdos falsos. Vamos usar nossa rede de apoio para espalhar a verdade e neutralizar essas mentiras. A ideia foi bem recebida e, rapidamente, uma equipe de voluntários começou a trabalhar na identificação e remoção de postagens falsas. Eles também criaram uma página oficial nas redes sociais para compartilhar atualizações verificadas sobre o caso, garantindo que o público tivesse acesso à informação correta. Enquanto isso, Michelle continuava isolada, mas agora com uma nova perspectiva. Inspirada pelas palavras de Christian, ela havia começado a escrever um diário detalhando suas experiências e reflexões. Esse material seria usado posteriormente como base para um livro ou documentário, amplificando ainda mais sua mensagem. Padre, sinto que estou encontrando um propósito novamente, disse ela durante uma chamada telefônica. Mesmo no meio de toda essa escuridão, vejo sinais de esperança. Essa é a luz de Deus, guiando seus passos, Michelle, respondeu ele com um sorriso sincero. Continue firme,
porque cada palavra que você escreve é uma arma poderosa contra as mentiras. No entanto, os adversários não estavam dispostos a ceder. Durante uma madrugada fria, a igreja foi novamente alvo de um ataque. Desta vez, um incêndio criminoso que destruiu parte da sacristia. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o estrago foi significativo. A comunidade se mobilizou rapidamente para conter as chamas e iniciar os reparos. Isso é um golpe duro, mas não vamos nos render, disse Lucas, ajudando a limpar os escombros. Eles podem destruir nossas paredes, mas nunca nossa fé. A determinação de Lucas refletia o espírito de toda a comunidade. Nos dias seguintes, fiéis de outras paróquias chegaram para oferecer ajuda, trazendo materiais de construção, alimentos e até mesmo doações financeiras. A solidariedade era evidente, transformando a tragédia em uma oportunidade de fortalecimento coletivo. Paralelamente, Sandra Mendes revelou uma nova descoberta. Documentos internos, obtidos por fontes anônimas, indicavam que os principais responsáveis pela campanha de difamação estariam prestes a lançar uma operação final para silenciar Michele de uma vez por todas. Era uma corrida contra o tempo. Padre, precisamos expor esses documentos imediatamente, disse Sandra, mostrando as provas ao grupo. Se conseguirmos publicá-los antes que eles atuem, podemos virar o jogo. Com a ajuda da organização misteriosa, Christian decidiu organizar uma coletiva de imprensa emergencial na igreja, convidando jornalistas confiáveis e especialistas em direitos humanos. O evento foi cuidadosamente planejado para garantir máxima segurança e impacto. Durante a coletiva, Sandra apresentou os documentos, detalhando como figuras poderosas estavam manipulando a mídia e orquestrando ataques contra Michele. As provas eram irrefutáveis, gerando repercussão imediata e aumentando ainda mais o apoio popular ao movimento. Esta é a prova de que a verdade sempre prevalece, disse Christian ao encerrar a coletiva. Deus está ao nosso lado e juntos vamos continuar lutando por justiça. Naquela noite, sozinho em seu gabinete, Christian escreveu novamente em seu diário: Senhor, guie nossos passos até o fim, que nossa luta inspire outros a buscar a verdade. Os dias seguintes à coletiva de imprensa foram marcados por uma onda de apoio sem precedentes. As provas apresentadas por Sandra Mendes e a coragem de Padre Christian ao expor os documentos fraudulentos desencadearam uma reação em cadeia na opinião pública. Manifestantes tomaram as ruas de diversas cidades exigindo justiça e transparência. A Igreja de São Sebastião tornou-se o epicentro de um movimento nacional que buscava não apenas defender Michele Bolsonaro, mas também promover mudanças estruturais em sistemas corruptos. Padre, nunca imaginei que nossa pequena paróquia se tornaria o coração de algo tão grande, disse Dona Maria, emocionada, enquanto ajudava a organizar doações para reparar os danos causados pelo incêndio. Isso é um milagre. Não é um milagre no sentido tradicional, Dona Maria, respondeu Christian com um sorriso humilde. É o resultado do trabalho conjunto de pessoas que acreditam na verdade e na justiça. Deus nos guia, mas somos nós que damos os passos. Enquanto isso, Michele assistia aos protestos pela televisão, visivelmente emocionada. Ela ligou para Christian, agradecendo mais uma vez por todo o apoio. Padre, eu mal consigo acreditar no que está acontecendo, disse ela com lágrimas na voz. As pessoas estão realmente lutando por mim, por nós. Isso me dá esperança de que podemos mudar as coisas. Michele, você é a chama que acendeu essa luz, afirmou ele. Mas lembre-se, a luta não termina aqui. Precisamos continuar firmes até que todas as injustiças sejam enfrentadas. A pressão sobre os adversários aumentava a cada dia. Figuras poderosas começaram a ser investigadas formalmente e alguns aliados políticos de Michele romperam relações com eles publicamente.
A narrativa negativa que tentavam construir estava desmoronando, substituída por uma maré de apoio popular. No entanto, nem tudo era vitória fácil. Certa noite, Christian recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Vocês podem ter ganhado esta batalha, mas a guerra ainda não acabou. Ele sabia que aquilo era uma ameaça velada, mas também um sinal de que seus esforços estavam surtindo efeito. Na manhã seguinte, ele reuniu a comunidade para uma celebração especial. A igreja, embora ainda marcada pelos estragos do incêndio, estava cheia de vida. Fiéis cantavam hinos de gratidão e muitos compartilharam testemunhos sobre como aquele movimento havia transformado suas vidas. Irmãos e irmãs, começou Christian em sua homilia, hoje celebramos não apenas uma vitória, mas o poder da fé e da união. Quando decidimos lutar pela verdade, mostramos ao mundo que o amor é mais forte do que qualquer ódio ou medo. Que este seja apenas o começo de uma nova era de justiça e paz. Após a missa, Lucas aproximou-se do padre com olhos brilhando de emoção. Padre, quero dedicar minha vida a continuar esse trabalho. O que vivemos aqui mudou tudo para mim. Christian colocou uma mão sobre o ombro do jovem. Lucas, sua coragem já inspirou muitos. Seja qual for o caminho que escolher, saiba que sempre terá nosso apoio. Nos dias seguintes, Michelle decidiu que era hora de dar um passo adiante. Com a ajuda de Christian e Sandra, ela gravou um vídeo final, dirigido diretamente ao público. Nele, ela agradeceu a todos que a apoiaram e reafirmou seu compromisso com a verdade. Esta luta não foi fácil, mas valeu cada segundo, disse ela com firmeza. Agora peço a todos que continuem vigilantes. A verdade é nossa maior arma contra a injustiça. Juntos, podemos construir um futuro melhor. O vídeo viralizou rapidamente, consolidando Michelle como um símbolo de resistência. Paralelamente, as investigações sobre as figuras corruptas avançaram, resultando em prisões e processos judiciais. Era evidente que o movimento liderado por Michelle e apoiado por Christian havia alcançado resultados concretos. No entanto, Christian sabia que sua missão como líder espiritual estava longe de terminar. Ele continuou a orientar sua comunidade, enfatizando a importância de permanecerem firmes em sua fé e comprometidos com a justiça. Senhor, obrigado por nos guiar até aqui, escreveu ele em seu diário naquela noite. Que nossa jornada continue sendo uma luz para os outros. E se você gostou dessa história de coragem, fé e luta pela verdade, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos inspiradores. Deixe seu like e compartilhe com amigos para que possamos espalhar mensagens de esperança e transformação. E agora, quero saber sua opinião. Você acredita que a verdade sempre prevalece, mesmo diante de tantos obstáculos? Escreva e até o próximo vídeo.